Apresentar aí para o pessoal aquilo que você me mandou. Já pus até no grupo lá do GMA. Então, o Leonardo é o diretor científico do Instituto Brasil de Tecnologia de Saúde, que é o IBTS. Ele fez doutorado e pós-doutorado na Unifesp, mestre em medicina no DOT SJT UFRJ, co-presidente da Rush e BTS International e Fellowship Program em Chicago, Estados Unidos, membro do Grupo Internacional de Pesquisas de Análises Biocinéticas da Duke University, em Durham, North Carolina, e membro do Grupo Internacional de Pesquisas de Análises Biocinéticas de Pós-Graduação do DDI-EPM Unifesp. Acho que tá um bom currículo, hein? Tá construindo um bom currículo, hein, Léo? Se eu ainda tiver que construir muita coisa depois do 61, Aí já tá bom né, demais, hein? Parabéns aí. tá bom. Muito obrigado aí pelo Pós-doc, convite. Puxa, isso aí pouca gente consegue. tá? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Esse é um estudo, foi publicado agora, recentemente, poucos meses atrás. Foi o tema do meu pós-doc lá. Mas, na verdade, é um tema que eu dedico há 30 anos. Na verdade, foi o primeiro tema que eu quis desenvolver quando nós criamos o IBTS. Sabe, a minha motivação sempre foi assim tentar desvendar o mistério da dor femoropatelar. Então, muito obrigado aí, Pacheco, muito obrigado a todos pela presença. Ah, Eu lembro eu, também quando você foi lá na escola uma das primeiras vezes, que eu falei de patelofemoral com você, daí você falou, não, mas esse sistema que a gente tem ainda não consegue detectar patelofemoral. Ah, mas no desenho tem, né? Patela mexendo, mas é uma coisa meio projetada, assim, a gente não consegue. Então eu fiquei até surpreso que acho que você conseguiu, né? exatamente. E a escápula também. São bastante avançados. Eu represento o IBTS, que é uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa e desenvolvimento e empreendimento. Por isso também gosto de deixar claro que o IBTS ele não investe somente em pesquisa científica, e sim em empreendimento do resultado dessas pesquisas para trazer soluções para a saúde, e é o nosso modo de sustentabilidade do nosso instituto. Nós não usamos dinheiro público. Então, eu tenho um conflito de interesse com qualquer instituição, qualquer empresa que apoie essa nossa missão de pesquisa e ensino. Eu gostaria de entrar nessa, nessa nossa conversa aqui de um ponto de vista bastante filosófico. A gente tem que entender que na natureza nada acontece isolado ou por acaso. Isso aí parece uma coisa óbvia, né? Mas não é tão óbvia. A primeira pessoa a fazer esse enunciado não divino da causalidade foi o Thomas Hobbes, no século XVII, século XVI, tá? Que na natureza as coisas acontecem relacionadas a diversos fatores necessários e suficientes. São as duas coisas. Nós temos que ter os fatores absolutamente necessários para uma coisa acontecer e de forma suficiente para que isso aconteça. Então, não adianta a gente ficar pensando milhões de variáveis diferentes, a gente tem que encontrar aquelas necessárias e suficientes para que uma coisa aconteça. O óbvio é recente, tem menos de 500 anos, né, gente? Tá? Antes era tudo divino, misterioso, místico. E o primeiro enunciado, não divino, não místico, sobre as formas da natureza, foi o Darcy Thompson, que no século XIX disse que todas as formas da natureza são designs das forças que atuam sobre ela. Ele era o pupilo do Darwin, né? Então, pensando na patela femoral, será que nós temos diferentes formatos de patelas e trócleas? Ou simplesmente esse formato foi desenvolvido durante o crescimento, durante o amadurecimento, com as forças que estavam atuando em cima dela? Então, será que a patela femoral ela é causa ou consequência de um movimento inadequado?
só para a gente filosofar. Então, nós temos que entender que fazer análises funcionais através de exames estáticos de imagem sempre foi um grande desafio. Há 100 anos a gente tenta fazer isso, né? Então, assim, como a escola de Lyon já deixou bem claro, né, são os parâmetros que a gente usa para instabilidade patelar, né? Nesse estudo que o Moisés publicou alguns anos atrás, a gente vê que a anatomia muito minuciosa, feita em tomografia computadorizada, dos joelhos, quadris, tornozelos, elas têm uma especificidade muito alta quando nós temos a instabilidade, mas tem uma sensibilidade muito baixa para isso. Então, não é um exame adequado para isso. É um exame adequado para a gente estabelecer quando realmente tem uma estabilidade já comprovada. O que, o que é assim interessante é que todos esses estudos sobre instabilidade patelar são bastante importantes, mas a instabilidade patelar ela atinge 0,0058% da população. Em adolescentes de 10 a 17 anos, a 0,0029% da população. A instabilidade. Já a dor femoro-patelar, ela atinge 29% da população. Então, nós estamos falando de duas coisas completamente distintas. É importante a gente separar o joio do trigo quando a gente está querendo fazer esse diagnóstico. Instabilidade patelar é uma coisa, a dor femoropatelar é outra. A incidência da dor femoropatelar é pelo menos 1000 vezes maior do que a instabilidade. E é isso que a gente vê diariamente nos nossos consultórios. Então, nós temos que também compreender que uma lesão ortopédica não é questão de sorte e destino. Quando o paciente chega com uma dor no joelho, ou diz, doutor, estou com uma condromalácia na patela. O exame de imagem, eles evidenciam claramente essas lesões, os exames estão cada vez mais precisos, isso é um luxo para a gente, para nós planejarmos a nossa cirurgia, mas nós só podemos inferir as causas baseados na nossa experiência. Só que esse talento, essa experiência não é reprodutível, não tem métrica, é subjetivo. E usar as medidas estáticas ou biplanares, atualmente, não traduzem a funcionalidade do aparelho musculoesquelético. Um ângulo Q, ou até o momento adutor. Nós temos que compreender que o que nós precisamos entender do paciente é o comportamento motor dele, motor behavior, que é a resposta do aparelho locomotor ao deslocamento do nosso centro de massa. Nós temos que inverter o nosso raciocínio. Não é o nosso joelho que vai à frente, é o nosso centro de massa que vai à frente. E os joelhos, os quadris, os pés levam esse centro de massa à frente. Nadando são os braços, no espaço sideral são os dois, entendeu? É o nosso centro de massa que interessa para a mãe natureza, aonde ele está, no tempo e no espaço. Então, nós temos que inverter o nosso cálculo de compreensão do aparelho locomotor. Nós, em 2010, isso é muito complicado, porque você tem que estudar muitas articulações nos três planos, né? Então, em 2010, nós começamos a estudar isso, e em 2012, nós publicamos esse artigo, né, fazendo a classificação, né, da cinemática da marcha dos pacientes com cruzado anterior, reconstrução de cruzado anterior, sabe, usando o Principal Component Analysis, né, e usando as regressões neurais não lineares, que hoje a gente chama de inteligência artificial. Então, em 2010, a gente já usava o que hoje chamam de inteligência artificial, claro que não era com facilidade, os computadores não eram tão potentes como são agora, né? Mas, assim, a gente teve tanto sucesso que em 2012 nós fomos convidados para apresentar os nossos trabalhos lá no IEEE, que é o evento do VIS, que é o dono, né, da Synthes, e é o evento de biotecnologia mais moderno, mais avançado do mundo, e ele é o maior doador de Harvard. Ele já doou 700 milhões de dólares para essa instituição lá em Harvard. E usando essa inteligência artificial da época, né, nós começamos a entender que a gente não podia responsabilizar apenas um fator biocinético pelo valgo dinâmico. Nós estudamos isso para caramba. E nesse estudo que foi publicado no Gait and Posture, nós vimos que
A tal da fraqueza glútea, que todo mundo culpava como valgo dinâmico, tinha uma correlação menor do que 30%. O encurtamento posterior de coxa, que todo fisioterapeuta diz para a gente alugar posteriores de coxa, não tinha correlação. Resistência core, que estava muito na moda na época, não tinha correlação. Amplitude de movimentos dos tornozelos, também não. Então, isoladamente, esses fatores não causam valgo dinâmico. Nós não somos tão fracos assim. Eu costumo dizer para os nossos fellows que se a gente fosse tão fraco para uma variável conseguir acabar com o nosso joelho, nós estaríamos ainda nas cavernas, sei lá, as baratas é que teriam tomado conta do mundo e não os seres humanos. Nós somos muito adaptáveis. Nós temos uma neuroplasticidade muito boa. Então, nesse outro estudo que nós fizemos com o jogador de futebol masculino, nós vimos que fraqueza glútea não causava valgo dinâmico neles, certo? E nesse outro estudo que a gente fez com os jogadores de futebol profissionais, nós vimos que não causa valgo dinâmico, mas influencia muito o knee to hip ratio, que é a relação do quadril de flexão do quadril e do joelho nas aterrissagens verticais. E isso aumenta muito o risco de lesões em joelho, ok? Esse é um estudo, inclusive, que o Gustavo Leporassi está tocando atualmente com o Moisés Cohen. Isso aí foi o estudo inicial que a gente fez lá, muitos anos atrás, e que hoje em dia a gente tem um banco de dados gigantesco para esse estudo. Portanto, nós temos que compreender que quando uma região é sintomática, essa região pode ser sintomática por alterações motoras de outros lugares, ou de uma combinação de outros lugares. Uma incompetência de tornozelo, com uma incompetência de pelve, uma incompetência de tronco, com uma de quadril, um pouquinho de cada. Isso vem sobrecarregar o nosso joelho. Isso, senhores, é uma análise biocinética. É uma análise que a gente consegue analisar todos esses componentes como em um ecocardiograma. Não é uma ausculta cardíaca, é um ecocardiograma. E é isso, essa relação que eu gosto de fazer. Porque o aparelho musculoesquelético é um sistema que trabalha todo em conjunto. Nenhuma articulação nossa trabalha isoladamente. Não, não existe isso. Então, em qualquer sistema, nós temos, sem dúvida, que ter um bom exame físico, nós temos que ter imagens 3D para nos esclarecerem bem e darem uma noção anatômica para a gente. Mas para identificar as causas desses problemas em um sistema, nós precisamos de estudos dinâmicos, como é o eletrocardiograma, que tem mais de 100 anos. O eletrocardiograma é um estudo funcional elétrico do coração. O ecocardiograma mede as funções, não só vê a função, quando consegue dar as métricas de cada válvula, entendeu? De cada ventrículo, aurícula, etc. A cintigrafia de esforço, que consegue mostrar qual a região que está sendo estressada do coração, por causa das alterações que nós vimos acima. Então, para a gente ter uma análise de um sistema, nós precisamos de estudos dinâmicos. E é essa a era que nós entramos na ortopedia. Sem dúvida, o exame físico é o que nos dá um norte do que nós temos que procurar no paciente. Os exames de imagem, sem dúvida nenhuma, nos dão precisão anatômica do que nós precisamos. Se existe lesão pequena, média ou grande, nos dá um prognóstico disso. Agora, quando nós queremos, por exemplo, estudar um joelho, para identificar uma causa de um problema no joelho, nós temos que entender o sistema do aparelho locomotor como um todo, como eu disse, o comportamento motor do aparelho locomotor. Então, a avaliação biocinética tridimensional analisa esse comportamento motor. É um algoritmo complexo, é a evolução daquilo que nós viemos fazendo desde 2010, tá? Usando todos os valores de forças, postura estática, amplitude de movimento, comportamento motor nos planos axial, sagital, coronal, de cada articulação envolvida naquele problema, seja joelho, tornozelo, quadril, etc. Tá? Todas que compõem esse movimento. Isso aí, matematicamente, é muito complicado. Por isso que a gente teve que ir lá em 2010 e buscar esse auxílio da inteligência artificial na época, que são as regressões não lineares por redes neurais. Nós começamos com 12 redes neurais, já foi uma coisa brutal conseguir isso na época, por isso que a gente foi convidado para ir para os Estados Unidos apresentar. A gente tem um laboratório lá em Chicago, estamos terminando de montar o nosso na Duke University e temos 5 laboratórios no Brasil para isso.
Nós já temos o maior banco de dados do mundo. São mais de 8.500 pacientes coletados. Bom, claro que nosso sistema de análise de inteligência artificial evoluiu muito. Esse é o nosso modo de inteligência artificial, agora sim que nós criamos nosso algoritmo, que é seleção dos dados, fazer os componentes principais de análise, os mapas auto-organizáveis, e o clustering de k-means, ok? Das variáveis que nós selecionamos. E assim, eu desenvolvi o meu estudo sobre os perfis biocinéticos em pacientes com dor femoropatelar. Por que perfis biocinéticos? Porque não existe o normal. Não existe o normal, não existe assim, todo mundo, como os laboratórios de a marcha, laboratórios de corrida, laboratórios de movimento antigamente faziam, não, fazem não, fazem, nós é que fazemos diferentes. Eles tentam buscar um gráfico da normal e não existe o normal. Não existem perfis de movimento. Então, assim, o meu movimento vai ser diferente do Mário, o meu movimento é diferente do teu, entendeu? Então, assim, nós temos que ter o ótimo dentro do nosso normal, ok? Então, nós buscamos e tentamos entender os perfis biocinéticos desses pacientes com dor femoropatelar. Para isso aí foi um desafio para mim, porque se nós formos entender o background disso, tem milhões de estudos publicados mostrando que a dor femoropatelar tem uma alta incidência, ela é complexa, tem uma prevalência de vida de 25% da população. Os sintomas são persistentes e recorrentes em 70 a 90% do caso. Isso é muito frustrante para nós médicos e para o paciente, né? E os consensos, todos eles dizem de uma forma muito bonita, os tratamentos precisam ser individualizados por subgrupos, mas não dizem que subgrupos são esses, entendeu? Por quê? Porque não existe um método ideal para se medir esses subgrupos e guiar o tratamento. Então, foi aí que foi o meu desafio. Então, o nosso objetivo foi estudar justamente esses perfis. E como é que nós fizemos? Nós buscamos todos os pacientes que nós tínhamos que tinham ressonância magnética, reconstruções 3D em tomografia computadorizada de membros inferiores, para a gente ter certeza absoluta de que não havia lesão articular, que não havia deformidade que colocasse eles no critério de instabilidade patelar. Eram pacientes com dor femoropatelar apenas, sem nenhuma dessas variáveis, e que tinham análise biocinética completa, né? Assim, a gente conseguiu 49 pacientes e nós submetemos ele ao step-down lateral da fase excêntrica do agachamento. Por que esse teste? Porque esse teste tem uma coisa muito interessante, ele pode ser feito em qualquer paciente. Ele pode ser feito numa criança, num atleta de elite, num atleta olímpico ou numa senhorazinha num pré-operatório de prótese de joelho. Então, assim, é um teste muito democrático e pode ser realizado em qualquer lugar do mundo. E o que que nós encontramos nesses pacientes? Nós encontramos 4 perfis totalmente diferentes de comportamento motor. Então, não tem só aquela coisa do fraco, de glúteo fraco, não. Nós encontramos 4 perfis completamente diferentes, comportamento de tronco, pelve, joelho, tornozelo e pé, etc. E bastante interessante que desses 4 perfis, somente um tinha dominância feminina, que é o perfil número 2. Todo mundo acha que mulheres têm mais dor femoropatelar do que homem, mas nós não encontramos isso. Nós encontramos 3 perfis que a dominância é masculina e apenas um que a dominância é feminina. Por exemplo, o perfil tipo 1 é o alinhamento equilibrado. Esse indivíduo não tem nada errado de comportamento motor. Incrível, né? Eu estou falando que a gente tem que ter diferentes comportamentos motores. Esse cara morre de dor femoropatelar e está tudo certinho. Então, provavelmente ele tem alterações devidas a fatores morfoestruturais, pode ser uma plica, uma ROFA, uma lesão condral não diagnosticadas, que passou por baixo do nosso nariz e não identificamos, ou erros e sobrecargas de treino também. A pessoa não tem nada disso e faz sobrecarga. Então, não,
Isso aí a gente tem que investigar. Eu peguei recentemente um caso desse, foi uma ruptura de tendão quadricipital de um atleta profissional que rompeu o quadríceps e quando ele sofreu diversas intervenções, infiltrações, né? E quando eu fui operar, foi isso que eu encontrei. Se vocês virem ali a setinha ali no meio, ó, uma plica que parecia um menisco. Sério, quando eu abri, eu pensava que aquilo era um menisco, de tão grosso, de tão parrudo que era, entendeu? Não era a plica, e olha ali a lesão condral, justamente na projeção invertida, né, na mirror da plica sinovial. Ok? Então, talvez isso possa ter passado desapercebido e acabou numa ruptura de tendão quadricipital. O outro perfil, o perfil biocinético tipo 2, é aquele que tem uma compensação do tronco, do quadril e da pelve. Todos eles se alteram para que o paciente consiga fazer um leve agachamento. Tá? Esses indivíduos estão sobrecarregando o joelho por ter falta de controle motor de tronco, pelve e quadril. Não tem nada a ver com o tornozelo, o joelho não tem nada de errado. Não tem nenhum fator biocinético errado no joelho. Então, são essas estruturas que estão sobrecarregando. Então, isso é tratável com reabilitação neuromotora de pelve, tronco e quadril. Já o perfil biocinético número tipo 3 é uma interação somente de pelve e quadril. O tronco, pode ver que o tronco se mantém estabilizado o tempo inteiro, ele tem controle motor de tronco, mas a pelve, inclusive, muda em 3 dimensões. Ela não se inclina simplesmente, ela inclina, roda e, e aduz, entendeu? Então, assim, é um controle, uma falta de controle de pelve grande. E não tem correlação direta à fraqueza glútea. Não adianta fortalecer o glúteo, porque pacientes com força glútea também têm esse comportamento motor, entendeu? Não é questão de força, é controle motor. E esse daqui poderia tranquilamente melhorar a dor femoro-patelar com exercício de estabilidade pélvica e de quadril. O perfil número 4 é o movimento protetor. É aquele paciente que realmente tem uma inibição nociceptiva grande. Está na moda chamar de inibição artrogênica, né? É recente isso, mas a inibição artrogênica tem componentes clínicos também, de edema, etc., que a inibição nociceptiva, que é o que já é estudado há 100 anos, né? Quando nós pisamos num espinho, por exemplo, você não consegue caminhar, e não tirar o espinho, você não consegue caminhar em cima do espinho. Não consegue mesmo. Não pode baixar, tentar ser valentão, você vai dar 5 passos e vai fugir do espinho. Você vai relaxar alguns músculos, você vai contrair outros e vai continuar andando. Mas vai começar a doer o quadril, o tornozelo, o joelho, alguém vai doer, alguém vai pagar o pato. E é isso que acontece. Então, isso aqui uma proteção. E esse paciente já pode estar curado do problema dele, mas ele continua com a inibição neuromotora. Então, ele precisa fazer treinos de reativação neuromotora do quadríceps. Não adianta fortalecer. Se você fortalecer esse quadríceps, você vai fortalecer as fibras que teu sistema nervoso central autorizou a trabalharem, e não as que estão desligadas. E você vai forçar mais ainda a fêmuro-patelar. Moisés, quantos casos a gente viu assim na vida? Nós vemos de um monte que foram para a fisioterapia e voltaram destruídos da fisioterapia, porque colocavam lá na mesa extensora para fortalecer quadríceps, só que estava fortalecendo só com as fibras ligadas e não com as desligadas. É a mesma coisa que rodar com um carro de 4 cilindros com 2 cilindros desligados. Você vai rodar, mas se você começar a subir ladeira, vai fundir os 2 pistões que estão funcionando e não os 2 que estão desligados. Então, as conclusões que nós chegamos nessa tese é que existem diversos padrões motores relacionados à dor femoropatelar. Nós identificamos claramente 4 subgrupos que são clinicamente relevantes nesse teste simples do step down. Claro que tem que ser medido com técnicas biocinéticas tridimensionais, não é a olho nu, né? Todos são modificáveis e tratáveis com intervenções específicas, seja de reabilitação ou de cirurgia, como no caso da plica, rofite, lesão condral. E as estratégias convencionais que a gente vê, one size fits all, aquelas de alongar a posterior de coxa de todo mundo, fortalecer quadríceps de todo mundo, ou de glúteo médio, core, não vão funcionar. Por isso que tem uma reincidência grande de pacientes no nosso consultório. Outra coisa que nós temos que ter em mente, gente, que nós ortopedistas às vezes a gente esquece.
Fortalecimento não gera controle motor. Controle motor é específico. Se fortalecimento gerasse controle motor, o Rambo ganhava do Federer. Entendeu? Não é. Controle motor são outros 500. É o nosso processamento de cerebelo comandando medula para automatizar. O controle motor ele é medular e é induzido, educado pelo cerebelo e é tarefa dependente. Portanto, nós temos, tem centenas de estudos publicados sobre isso, nós temos alguns, tá? Nós temos que entender que dar o choquinho no quadríceps, tudo bem, é um estímulo legal, eu acho que é um educativo bacana, a pessoa se sente motivada, entendeu? Faz parte da reabilitação, mas nós temos que entender que aferência e eferência são canais diferentes. Entendeu? Nós não vamos reeducar o músculo a se ativar colocando o dedo na tomada. E também, nós forçarmos em cadeia cinética aberta uma patela vai preservar a inibição artrogênica. Então, nós vamos não só sobrecarregar a patela, como nós vamos preservar essa inibição artrogênica, nós vamos prolongar, no final, nós vamos estar enxugando o gelo. Por isso que nossos pós-operatórios, nossas reabilitações são tão arrastadas em dor fêmuro-patelar. Nós temos que parar de enxugar gelo. E por que isso acontece? Por causa dessa inibição nociceptiva. Quando nós temos o estímulo doloroso, seja cirúrgico ou de lesão, ou bateu com o joelho no chão, nós geramos essa inibição nociceptiva, que é a situação do espinho que eu expliquei para vocês. E a maneira que nós temos que fazer isso, nós temos que reverter essa inibição nociceptiva, bypassando o cerebelo. Existem estratégias para isso, não é inventada, não. Isso aí, o professor Kabat, que era um neurocirurgião que tratou pacientes com, com poliomielite na década de 50, lá no Rush University, ele que criou o método de reeducação de controle motor em crianças com poliomielite. E os fisioterapeutas, depois, muito tempo depois, tomaram conta dessa técnica e rebatizaram de PNF, Proprioceptive Neurofacilitation, mas no fundo é tudo esse modo do Kabat, okay? Que eu também sou fisiatra, a turma da fisiatria conhece bem isso, já tem 70 anos. Bom, no IBTS nós tivemos uma outra linha de pesquisa para desenvolver essas estratégias neuromotoras, que era muito utilizado em neuro, né? Pacientes com sequela de paralisia cerebral, AVC, etc. Nós criamos estratégias motoras, usando técnicas do PNF, Maitland, Mulligan, todas as técnicas cinesioterápicas, para a gente conseguir reverter isso. Levamos 6 anos fazendo esse estudo e conseguimos desenvolver toda a árvore de reabilitação sem riscos de provocador ou inibição nociceptiva, num pós-operatório imediato ou no pós-lesão imediato, fazendo essas irradiações, sempre em cadeia cinética fechada, ou um recondicionamento acelerado, que é aquele between, aquele gap que a gente tem entre a fisioterapia e o retorno do esporte, que é onde nós ficamos com a corda no pescoço do go, no go para o paciente, certo? Então, a gente desenvolveu muito esse between, e é claro, depois que retorna ao esporte, nós temos que extrapolar esse controle motor para tentar criar uma proteção para que o nosso esportista não tenha lesão novamente. E essas induções neuromotoras para ativações musculares sinérgicas, sincrônicas e em cadeia cinética fechada. Aqui nas ilustrações acima, vocês estão vendo o mesmo controle motor, os mesmos músculos, o mesmo controle motor sendo solicitado em fases diferentes do que o paciente precisa. Numa fase pós-lesão, no meio do recondicionamento e depois para a prevenção. Para a gente democratizar isso, o IBTS fez um fundraising há 3 anos atrás. Nós conseguimos levantar uma grana muito grande para, ao invés de ficar ensinando isso em aulas intermináveis na internet ou presenciais, nós colocamos isso tudo dentro de um aplicativo que é muito bacana, porque a gente tem gente no Amazonas, no Acre, em Belém do Pará, podendo utilizar o mesmo conhecimento, a mesma tecnologia. E para nós, médicos, é muito bom, porque também a gente consegue passar um dever de casa, o próprio fisioterapeuta consegue atuar em cima do paciente
e abordar o paciente também consegue mandar ele fazer dever de casa, porque eu pessoalmente não acredito numa reabilitação só com aquelas pílulas de fisioterapia. Eu acho que o paciente tem que ter algum dever de casa para fazer, para realmente reabilitar mais rápido. Colocamos tudo dentro de um app. Nesse QR Code que está aqui do lado, o pessoal colocou para mim os estudos, tanto o meu da tese de doutorado, que foi em osteoartrite do joelho, quanto esse, o meu pós-doutorado, o artigo que saiu publicado. Esses artigos estão, e as ilustrações e os vídeos, nesse QR Code também. E quem tiver interesse em conhecer esse aplicativo, também o pessoal do QR Code aí pode dar assistência para baixar esse aplicativo gratuitamente, tá? Bom, uh, a minha mensagem final que eu queria deixar para os senhores é que os exames biocinéticos eles vieram complementar o nosso diagnóstico musculoesquelético, assim como um ecocardiograma veio para os cardiologistas, tá? E quais são os motivos para a gente usar essas análises biocinéticas? Qual é o nosso objetivo de criar esses perfis? Perfis nada mais são do que classificações, que é como nós aprendemos a ortopedia. Nós precisamos de classificações para nos dar um norte no tratamento dos nossos pacientes, seja em fratura, seja em dor femoropatelar. As classificações facilitam o nosso diagnóstico, o nosso prognóstico e a nossa conduta terapêutica. É para isso, aumentar a nossa eficiência clínica e cirúrgica. É isso que nós queremos para nós e para os nossos pacientes. E quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, tem no livro do Cisínio, do Leck, tem um capítulo dedicado exclusivamente à análise biocinética. E para os especialistas em pé, o livro que a BTP publicou no Congresso no ano passado tem 5 capítulos, abordando 5 patologias muito frequentes do tornozelo e do pé, com análise biocinética e biomecânica funcional, esse tema, tá bom? Bom, o que eu tinha para apresentar para os senhores era isso. Espero que eu não tenha me estendido demais e que eu tenha conseguido ser claro que é um tema um pouco complexo, né?